O nosso recorte hoje é um dilema. Faculdade. Fazer ou não fazer faculdade? Eu elegi esse recorte hoje porque entre as perguntas que eu tenho recebido, mais recentemente, tá, tem aí a questão da faculdade. Faço ou não faço faculdade? Ou faço faculdade de quê? Faço faculdade de quê? É um assunto que a gente trabalhou na nossa masterclass entre escolarização, profissionalização e vocação. Faço faculdade de quê? Às vezes é um problema, é uma falácia, às vezes é apenas um círculo falso que a pessoa já entrou. Porque a pergunta primeira é farei ou não faculdade? Por que fazer ou não faculdade? Só para depois você equacionar isso, faço faculdade de quê? Normalmente eu faço faculdade de quê? Se não está dentro de um contexto, o problema é outro. O problema é devo ou não fazer faculdade. Mas está dentro disso uma coisa terrível que eu quero denunciar. Que é hoje o que se faz na faculdade. É fazer faculdade pelo hábito social. Virou um hábito social fazer faculdade. Vale muito pouco aquilo que você fizer por força de um hábito social, pelo peso apenas da cultura padronizada. Quase nada disso vale. Quais são as coisas que valem a pena você fazer? Rigorosamente. Se desenvolver sua inteligência. Não é hábito social desenvolver a inteligência, é hábito social fazer faculdade. Não são coisas necessariamente complementares, não. Podem ser coisas, inclusive, antagônicas, eventualmente. Então, eu recebo demais esse tipo de questão aqui. E aí, vamos enfrentar o dilema. Deve-se ou não se deve fazer faculdade? Antes disso, vamos estabelecer dentro de um purismo. Deve-se ser inteligente. Bom, se a questão devo ser inteligente, devo desenvolver-me, não está posta, o problema devo fazer faculdade ou não, apenas um problema de bagatela. É um problema meramente circunstancial, não é um problema essencial de ninguém. Exato. Porque as pessoas estão realmente nessa cultura de que tem que fazer, porque tem que fazer e vai fazer outra faculdade, quer fazer 200 faculdades, não faz nenhuma. Quem quer fazer faculdade nunca fez. A maioria das pessoas não fizeram faculdade. As faculdades têm que ser desenvolvimentos num espírito universal, da universidade. Quando foi concebida a instituição universitária, ela foi concebida para o cultivo do espírito rumo ao universal, de onde vem a universidade. Não interessaria sobremaneira eu estudar história, eu estudar engenharia, eu estudar medicina, porque todas essas disciplinas, tá, particulares, faculdade, seriam por meio de faculdades particulares que eu iria ascender ao universal. Universal é a inteligência plena, fundada em vários conceitos, de um homem sábio. O sábio é aquele que está num patamar em que ele vê uma totalidade da realidade. Essa era a universidade. Existe um conceito intelectual subjacente, que é o conceito de isomorfia. Toda a realidade estruturalmente é a mesma. Eu sou advogado de profissão, eu fiz faculdade de direito, tá? Fiz mestrado em filosofia. Tá? Eu consigo trazer elementos da filosofia para o direito e vice-versa, não se elucidam reciprocamente. Tá? Isso é o processo de conseguir fazer síntese. Isso é o ato próprio de uma pessoa inteligente, de uma pessoa autodidata. Isso seria um ambiente que você tivesse uma formação universitária, supunha que você tinha acesso articulado ao universal. Porém, nós estamos vendo, os fatos estão aí, que as pessoas passam pela universidade, não dominam aquela zona em particular, seria uma zona técnica, digamos assim, ou especialista, eles nem dominam aquilo, portanto nem chegam no universal, e tantas vezes são mesmo analfabetos, exato, analfabetos brutos às vezes até, entendeu?
A maioria é analfabeto funcional, mas de vez em quando passa um analfabeto bruto ou outro aí, sim, cara que não sabe ler nada. Na faculdade de Direito se vê isso aí claramente, mas claramente. Você tem milhões, não é figura de linguagem, é 2 milhões e pouco aí se estima, pessoas que se formaram na faculdade de Direito, que nunca passam na OAB, ficam tentando, mas são analfabetos. Né? Isso mesmo, analfabeto. Praticamente analfabeto bruto. Né? Então aí você vê, por que esse pessoal fez faculdade? Então assim, a faculdade nesses casos, não é que ela foi inútil não, ela foi perversa. Ela cria no cara a ilusão, ele nunca estudou, Você tem milhares de pessoas que nunca estudaram, eles fizeram decorebas para prova, eles foram treinados para fazer prova, mas não para aprender. Estudar para aprender. Qualquer outra coisa disso daí é só mentira de nomes mesmo. Mas vamos voltar para o dilema, fazer ou não faculdade. Então, primeira coisa, você quer ou não ser inteligente? Bom, é uma decisão aí. Constituir-se inteligente, forte, virtuoso é uma decisão. Porque a inteligência te exige, inteligência no sentido próprio, te exige uma atitude de empreender. Porque o desenvolvimento próprio da inteligência é o empreendedorismo, no seguinte sentido. O empreendedor toma ações, a gente vê isso no mundo prático, econômico, toma liderança. Tá? O paralelo cognitivo disso é o autodidata. Toda a lógica do autodidatismo é a mesma lógica do empreendedorismo. Igualzinho. Igualzinha. O camarada tem que ter uma visão, em cima dessa visão ele sintetiza 2, 3 coisas, vai para as provas, examina se a realidade comporta aquele saber ou não, e a partir disso vai depurando e vai fazendo um processo de progressão. Submete a crítica intensa, mas é ele, sozinho. Autodidata é sozinho. Não é autodidata, quem nunca confunde autodidata com autoinstruído. Então a gente teve um exemplo aqui de um colega, eu sou autodidata porque eu vou na internet, eu baixo um monte de vídeo de culinária e aprendo a fazer um monte de receita, então eu sou autodidata. Não, não é, você é autoinstruído. Ele está usando autodidata como aquele cara que não foi para a instituição escolar. Então ele aprende do YouTube, ele aprende do livro, etc. Isso é uma instrução. Em vez de ser uma instrução escolar, é uma instrução porque você aprende uma receita e pratica. Você fica conforme a receita. Tá? Então se você fica conforme a receita recebida, você fica conforme a instrução recebida. Então você é um auto-instruído. O autodidata precisa ser auto-instruído e inteligir algo novo. Inteligir por si. Sim, não precisa nem ser novo, mas o processo é dele. Tá? Porque não é uma categoria de relação de estado, é uma categoria de ação. A relação é o conhecimento, a ação é a descoberta. Tá? Então, no nosso caso aí, no nosso exemplo do culinário aí, do chefe, digamos assim, ele será um chefe autodidata quando ele inventar uma receita dele, quando ele combinar outras receitas de que ele foi instruído. Aí, nessa situação, ele é um autodidata. E aí você tem efetivamente o primor da inteligência. Fora do desenvolvimento do autodidatismo, está se falando em inteligências menores, em que não tenha nenhuma dúvida. Se não há autodidatismo, está falando com inteligências menores. Fique muito claro isso. Tá? Então, assim, a pergunta é, o cara quer fazer esse desenvolvimento intelectual? Isso é mais relevante do que a universidade ou não. Porque é isso que vai determinar se efetivamente a universidade vai ter algum eco ou não vai ter algum eco para o camarada. Se o camarada tem uma força, uma pujança para o autodidatismo, olha, ele poderá ser muito frustrado na faculdade, em especial se for muito jovem. Às vezes esse cara pode até ter que fazer uma faculdade por uma questão prática lá na frente, mas espere alguns anos. Porque como pivete, antes de você estar preparado, você vai sair, você vai ter as ilusões. Não é porque alguém é autodidata, não é porque alguém é inteligente, não é porque alguém é precoce, que alguém não tem afeto, que alguém não tem estrutura de demanda
afetiva pujante, que não tenha, que deixe de ter ingenuidade. Não é. Então, mas o que acontece? Então vamos voltar ao ponto. Jovenzinho, mesmo inteligente, chegou na faculdade, nossa senhora, vai sofrer muito e vai poder degenerar a inteligência dele. Na maioria das vezes, vai ter regras, vai ter exceções, etc. Os inteligentíssimos, muito jovens, trazem problemas aqui para mim do tipo assim. Me chamou semana passada um camarada que tem 21 anos de idade. Tem 19 anos de idade, desculpa, 21 é o próximo caso. Tem 19 anos de idade, camarada. Ele quer estudar direito. Eu, batendo papo com ele queria saber o que o trio vinha ajudar e tal. Aí ele falou que ele já estava dominando o latim. Eu falei, que espetáculo. Na cabeça do moço, ele tem que saber latim para ser jurista, para estudar bem a faculdade de direito. Quanta ilusão! Um jovem inteligentíssimo, assim, vai ser largado para ser destruído na faculdade. Eu falei para ele, olha, deixa eu contar uma coisa para você. No ambiente universitário de direito, isso eu conheço muito bem mesmo, entendeu? Você achar, estuda latim porque é para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento, cara, para a tua inteligência. Mas você achar que isso daí tem alguma necessidade, é totalmente impróprio, mas é manifestamente impróprio. É você pegar um canhão de luz, cara. O nível das pessoas é não saber falar português. Então, a faculdade, eu coloquei pro cara, olha, o melhor para você, se você quer seguir uma atividade jurídica, o melhor para você é fazer uma faculdade muito ruim, a pior possível. Faça a pior faculdade que tiver disponível. Exatamente para que você tenha menos tempo para alocar, menos tempo para perder nessa porcaria. Porque perante quem tem autodidatismo, na tenra idade, domina latim, tá? Consegue ver as coisas que esse rapaz já viu, ir para a faculdade diminui o padrão intelectual dele. Vai aprender um monte de bicho. Vai acontecer coisas com ele que aconteceu comigo na faculdade, que estão aumentando. Que é chegar para o professor e falar, olha, adorei a aula, onde eu acho mais material sobre esse assunto e tal. O professor virar para mim e falar, olha, é o seguinte, o que eu dei aqui é suficiente para você passar na prova. Não precisa mais do que isso para você ir bem e tirar a nota adequada. Coisas que eu ouvi na faculdade de Direito. Então, são coisas desse nível. E agora você pega um autodidata, ele vai começar a ver padrões mais baixos que é dele. Então, eu tinha um camarada que dava aula de direito comercial, cara. O orgulho do cara, professor da faculdade, o orgulho, a vanglória daquele cara, era dizer que ele montou um esquema em que todo mundo ia entender as coisas de direito comercial e que então não ia precisar estudar. É isso aí mesmo. Então não precisaria estudar. Que ele montou um esquema em que todo mundo ia assistir a aula dele, ia fazer bem a prova. E se fosse fazer o concurso A, B, C, D, Z, X, não ia nem precisar estudar, porque já sabia responder as coisas. Então, numa universidade, você está entendendo? Então são coisas assim que você pega uma pessoa que tem o princípio da força da inteligência. É melhor fazer a faculdade a mais porcaria possível. Porque aí não enche logo o saco, pelo menos a faça por um motivo prático, que não encham o saco dele. Você está entendendo? Ele vai lá, te leva com o pé nas costas, o assunto vai embora. Os dois maiores talentos que eu tive aqui na Casa da Crítica, intelectuais, um é a motorista de Uber, o outro trabalha na pizzaria. Os dois moços passaram pela universidade, arrumaram briga com o planeta, xingaram as pessoas, não tem jeito. O realmente inteligente, ele também bate de frente nas coisas. Ou dois extremos, ou ele bate de frente, ou ele se definha, aí vai definindo e a própria inteligência dele renunciou e perdeu, e aí foi, entendeu? Ou ele fica batendo de frente, eles não cabem nas universidades. E só que vem aquelas coisas assim, meninos muito inteligentes, um deles com 19 anos, já tinha lido Dante, comentando detalhes da obra, senso crítico, com equilíbrio. Não são meninos revoltados, são meninos buscadores.
Para esses moços, aí, fazer ou não fazer universidade? Não é tão uma questão que não possa ir à universidade. Nós estamos nesse mundo dos homens. Eu dou sempre alguns exemplos para eles. Vá até a universidade, mas coloque-a no seu devido lugar. Ela não tem o lugar de determinar a tua personalidade. Ela não tem o lugar de falar que aquelas coisas que se falam na universidade sejam métricas de alguma coisa. Ponha no seu devido lugar. Agora, pode ter algumas coisas práticas da qual você precisa. O curso de Direito, por exemplo, é um curso que intelectualmente não é quase nada, mas dá muita abertura à prática. Você consegue, com uma formação, um título, tá, em Direito, por exemplo, você consegue um trânsito no mundo dos homens, mas bem razoável. Entendeu? É prático. Eu resolvo questões práticas. Eu recebo aqui muitas inimizades. Eu faço quilos de inimigos, mas é muito inimigo. Você recebe aqui na Casa da Crítica. Só de eu chegar e falar na universidade pode ser uma grande porcaria, vai ter 100 pessoas xingando amanhã. Entendeu? Só de chegar e falar a maioria da população é analfabeta, vai encher de gente. Entendeu? E etc. O cara vai encher de gente que não concorda, mas tem gente que você é gordo. Quem é você para gordo para falar? Nesse nível. Quando não vai para muito pior que isso. E direto me vem, cara, quem é você para falar as coisas na Casa da Crítica? Aí quando eu argumento qualquer coisa, eu falo, eu sou mestre em filosofia. Só cala a boca. Cala a boca. Metade cala a boca. Porque eu sou mestre acadêmico em filosofia. 80% dos assuntos que eu trato na Casa da Crítica não são relacionados ao meu mestrado. O mestrado é sobre a metafísica de Aristóteles. Educação sobre o amor, educação sobre o letramento, etc. Não é propriamente ligado ao meu mestrado. Ainda que o meu mestrado foi formativo, me dá várias evocações, etc. Mas assim, quando você fala, é mestre, só cala a boca. Então assim, para se posicionar, a faculdade é uma questão de ter posição na sociedade. Tá? Agora, se você achar que a posição na sociedade é o clímax, é a meta, vai para a faculdade. Seja imbecil. Seja imbecil. Porque você está numa sociedade de imbecis. Absolutamente. O Lima Barreto denunciava essa problemática já desde os anos 20, dos anos 10, anos 20, do século passado. E estava mostrando a grande contribuição do Lima Barreto é demonstrar, através das obras dele, o quanto que a sociedade é imbecil pelo critério da inteligência. É uma passagem maravilhosa, entre tantas outras maravilhosas, lá no Triste Fim de Policarpo Quaresma, em que ele vai dizer claramente: o que separa as pessoas é a inteligência. Gente. Ponto. O que separa as pessoas será a inteligência. Não é título, se fez doutorado, não sei o quê. Ele, inclusive, falava a questão clara lá, igual a boa parte dos meus professores da faculdade. Que as pessoas achavam esquisito que o Quaresma tinha um monte de livros. E ele não era um cara acadêmico. Tinha até uma personalidade, devia ser um diálogo entre eruditos lá, esses eruditos feitos. Devia sim, então, ser até proibido. Como é que pode alguém que não é acadêmico ter livros? Nesse nível de coisa mesmo. O professor fala para mim que não preciso ler, porque a aula dele vai. Então a universidade pode definhar. Agora, pode ter uma questão prática. Nem todo mundo quer e se entrega para a percepção e desenvolvimento da inteligência. Nem todo mundo, gente. Nem todo mundo. Inteligência é uma ação sua. Se você fizer faculdade, tente ordenar essa faculdade para não turbar isso. Agora, você quer fazer faculdade? Não, vou fazer uma faculdade aí, porque eu trabalho no X lugar, e se eu só tiver um diploma, tá, eu vou ganhar um incremento. Uma questão meramente prática e estranha é o processo de formação. É outro assunto. Um assunto que tem nada a ver, porque a faculdade nunca teve nada a ver. É um cara que vai passar, nunca vai ser afetado pela faculdade mesmo, talvez. E como ele normalmente não é afetado por nada, porque o cara já não tem inteligência. Simples assim. Inteligência não é ligada à sobrevivência. Inteligência é ligada à vida boa. A sobrevivência tem uma lógica. O cultivo da inteligência tem outra lógica, que é dizer, não basta sobreviver, tem que viver bem.
E aí o que acontece? Então assim, se o camarada não tem essa clareza entre o que quer sobreviver ou quer viver bem, então a faculdade vai ser resolvida numa lógica de hábito social, de pôr no currículo. Pus no currículo. Você está entendendo? Coisa que pode até ter um efeito prático real, mas tem muito efeito de ilusão. Eu tenho dramas aqui, familiares, pessoais. Meu filho tem 18 anos. Vai prestar vestibular agora no final do ano. Ele quer fazer história. Isso gerou um tumulto com um monte de gente. Como é que pode um menino fazer história? Mesmo questão, eu sou advogado, profissão, tenho uma carreira estabelecida, tenho escritório e tal, e resolvi estudar filosofia no mosteiro. Mas pra que vai estudar filosofia no mosteiro? Pra que vai estudar história, meu filho? Qual é o movimento que eu tenho que fazer? Meu filho, ele já demonstrou o elemento de síntese no campo histórico. Ele já associa coisas. Primeiro que ele lê muito sobre história, no modo geral. Mas eu, enquanto observador, tenho que sacar o seguinte: não me interessa os conhecimentos de história que ele tem. E nem me interessa propriamente o prazer que ele tem disso daquilo. Acima de tudo, eu tenho que ver o movimento de síntese. Ele foi ver um negócio sobre história dos sultões na Índia. Tá vendo? E aí ele já começou a receber uma informação de alguém sobre aquilo e já fez uma associação. Nessa época na Europa estava tendo o atrito tal entre reforma e contra-reforma. Pronto. Isso é a síntese. É isso que é o desenvolvimento da inteligência. Ponto. Se isso é prazeroso dele fazer lá no domínio histórico, fantástico. Que tenha que ser este mesmo domínio. Eu não quero que meu filho seja historiador. Não quero que ele seja. Eu quero que seja inteligente. Se o meio da história vai ser o meio que envolve prazer, interesse, isso, etc., que ele desenvolva inteligência, perfeito. Agora, eu tenho que trabalhar com ele e colocar, primeiro, vá fazer a faculdade de história, ok? Mas, não ache que é a faculdade de história que é a condição para você adquirir esses saberes de história. Não ache que a faculdade de história que vai em qualquer momento substituir a tua atitude intelectual. E se você tiver lá qualquer coisa que diminui tua atitude intelectual, você fala, fica aí. Exato. Fica aí. É um desrespeito para a tua inteligência que você tem que pôr um limite. Por esse senso crítico, acabar com uma ilusão, que a faculdade, porque isso é ilusão, gente. Pode ter faculdade de formações boas, interessantes, mas assim, aquela ideia do fatalismo, que é tudo bom, que é uma referência, que é isso? Para com esse negócio, tá entendendo? E separar que inteligência é uma coisa, profissionalização é outra. Ele tem que achar uma profissão, ligada ou não ligada à história. Pode ser perfeitamente não ligado à história. E o fato é muito limitado, é muito mesquinho, é muito burro. Dizer, mas por que vai fazer história se de repente não vai trabalhar com história? Pra quê? É a mesma história que perguntavam lá pro Quaresma. Por que um cara vai ter livro? Então, aí fica difícil debater. Você tem que chegar, tomar um chá, falar um abraço aí e tal, dar um beijo nas crianças, então isso aí, gente. Tá me chamando burro, porque a pergunta é burra. Aí esse cara tem que fazer cursos técnicos. Se a faculdade virou um curso técnico, virou. O cara tá num problema, um horizonte inteiro. O cara é a profissionalização. É importante profissionalizar, todo mundo tem que profissionalizar, todo mundo tem que trabalhar, gente. Agora é um problema você achar que a profissionalização está em tudo. É o limite da vida. Então, perfeitamente factível você fazer uma faculdade fora do problema da profissionalização, eventualmente fazer uma faculdade só pela profissionalização, mas coloque no devido lugar. Tem que pôr exatamente no lugar que você busca. Tá? E, enfim, senão você está no hábito social.
E vai voltar esses temas. E voltando ao Lima Barreto. Lima Barreto dizia, de todos os graus de ensino formal, o mais inútil é o ensino superior, que devia ser extinto. Essa é a tese dele nos anos, acho que 10, anos 20, no século passado e tal. Obviamente é uma posição radical, mas obviamente tem os seus foros de razão. Porque ele mostrava, pior do que não ter inteligência, é ter uma inteligência postiça. É um analfabeto funcional. Os caras, os pivetes, ignorantes, analfabetos, saindo da faculdade de Direito achando que são desembargadores. Menininho dando opinião, vem bater, sabe, assim, já aconteceu tantas vezes, mas tantas vezes. Eu tenho 26 anos de profissão, tenho escritório, advoguei em tanta coisa, circulo e tal. Qualquer um que chegar, se estiver começando a carreira hoje, ou tiver 50 na minha frente, tem que argumentar, tem que falar com argumento. Agora os pivetes não, os pivetes saem e falam, eu fiz faculdade de Direito não sei aonde. Vocês tem que dar umas porradas nesses caras e falar, de contar coisa, no galinheiro o pinto cala a boca, quem manda é o galo, sabe? Mas o cara vem, eu tenho título, eu fiz isso, eu fiz o cacete, você não cala a boca, sabe? Porque assim, isso é uma das maldições que a faculdade dá um senso de poder, quem não tem poder nenhum. O cara acha que ele é inteligente, porque ele tem um diploma. E aí o cara está totalmente dissociando da faculdade. Curso de inglês, chega a pessoa, fala inglês, ok, let's go ahead in English, please. O menino não consegue seguir a conversa em inglês que eu instiguei. Mas olha o diploma que eu tenho, olha só que... É isso que a faculdade faz. Faz uma bajulação, tantas vezes, majoritariamente, faz uma bajulação numa pessoa e não é porque é inteligente. Aí ele vai para o exame de ordem, não passa. 85% das pessoas não passam, cronicamente nunca vai passar, e ele fica amaldiçoando a OAB, fica amaldiçoando o exame, falar que o exame é uma coisa tenebrosa. Não, ele que é burro. Sim, ele que é burro. Porque ele não tem nem a condição de se preparar para isso. Tá? O gargalo é muito fundo, e aí ele ficou jogando o jogo de faculdade, de passo, do cacete, tal, etc, sem pôr no devido lugar, exatamente. Não sabe nem ler, e o cara não sabe, não tem sequer alfabetização. Tanto que eu chego o cara aqui, eu falo com uma abertura. Eu sou advogado de profissão, me formei em Direito, na PUC de São Paulo. Passei no exame da OAB, no primeiro exame que eu fiz, na versão que tinha. Mas eu me descobri analfabeto funcional com 34 anos. Já era advogado há 10, mas tinha atrás do analfabeto funcional. Nunca fosse burro, de um ponto de vista estrutural, mas tinha um monte de incompetências. Sutileza de linguagem, fineza de raciocínio, rigor. Então, eu me exigia superação. Eu ponto, agora eu vou ficar, não, mas eu tenho diploma da PUC. Não para nada. Para minha inteligência não para nada. Não. Bem, a minha é relevante ser inteligente. Pode não ser relevante para um monte de gente. A mim não me interessa sobreviver. Me interessa viver bem. Tem que sobreviver, o orgânico, tal, não sei o quê. E aí até a minha faculdade me ajudou nisso. Para a minha sobrevivência, enfim, eu exerço a profissão associada diretamente ao curso. Tá? E em alguns aspectos o curso foi até muito bom. Em outros foi lamentável. Foi de ensinar a ser burro. E, enfim, não pode ter aquilo com uma métrica forte. Agora, foi muito bom como me instruir, mas minha formação tem que ser fora daquilo comigo. Agora, para eu viver a vida boa, nenhuma faculdade dá não. Tá? Não dá. Isso é uma questão importante. Tá? Bom, meus caros, muito obrigado.